Boa noite, irmãos. Dando continuidade aos estudos da mediunidade, estamos no programa 1, módulo 1, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade. Hoje é o tema 5, que é o fluido vital. Nós vamos falar também um pouco a respeito do princípio vital e vamos entender como esse fluido que dá vida aos seres orgânicos, tá? Como é que é esse fluido? Será que esse fluido é constante em todas as espécies? Será que ao desencarnar, mantemos esse fluido vital em nosso organismo? Será que os espíritos desencarnados têm o fluido vital? Será que eu posso transmitir esse fluido vital para outros? Então, nós temos muito que aprender hoje, né? E para isso vamos entender agora um pouquinho o início dos seres vivos no nosso planeta. O princípio vital é o fluido que dá a vida aos seres orgânicos. Nós sabemos que no planeta Terra, durante seu processo de formação, não oportunizou desde sempre vida a todos os seres. Tanto é que os seres vivos eles surgiram numa determinada época da nossa vida planetária. Então, exatamente o que nos diz a doutrina. Houve um tempo que não existiam seres vivos na Terra. Logo, eles tiveram o começo, cada espécie for aparecendo à medida que o globo foi adquirindo as condições necessárias à sua existência. E o que então significa isso? Né? A doutrina espírita ela nos fala, quando vamos estudar detalhadamente o livro A Gênesis, que o planeta, ele na verdade já continha desde sempre os germes de todos os seres vivos. Só que esses germes estavam em estado de latência, aguardando, esperando um momento propício onde todas as condições climáticas, condições ambientais, tudo se encontrasse perfeito para que esses seres vivos germinassem. Então, segundo o que nós aprendemos desde sempre, desde a criação do nosso planeta, eles já se encontravam, mas esses seres vivos só se fizeram presentes quando chegou o momento oportuno. E aí vem a doutrina espírita nos mostrando que quando se iniciou a vida no nosso planeta, nós passamos a entender, a perceber os seres orgânicos, que são aqueles que têm vida, que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E os inorgânicos, que são desprovidos de vida, são apenas agregação da matéria, mas não têm vida orgânica. Vamos ler aqui. Os seres orgânicos, os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida, nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas, seres inorgânicos, são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais como são os minerais, a água, o ar, etc. Né? Então, o que nós estamos estudando hoje é exatamente o que traz, o que oportuniza, o que é responsável pelos seres orgânicos, que é o princípio vital. Né? O princípio vital, como nos diz a doutrina, é a mesma força que une os elementos da matéria
nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Essa pergunta se encontra no Livro dos Espíritos. E vejam que interessante o questionamento de Kardec. Ele percebe que tanto seres orgânicos como inorgânicos têm agregação da matéria. Pergunta: é a mesma força que une esses seres? Aí diz: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E a espiritualidade diz: sim, a lei da atração é a mesma para todos. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Bem que importante nós observamos aqui que tanto os corpos orgânicos como os inorgânicos, eles são formados do princípio material, que nós já estudamos na classe anterior, né? O princípio vital. O princípio é o princípio que dá origem a todas as matérias do universo. Então, o princípio material se faz presente em todos eles. A agregação da matéria se faz presente em ambos. Só que o princípio vital não está presente em ambos. O princípio vital só está presente nos seres orgânicos, nas plantas, né? Nos animais e no homem. Por isso que só eles demonstram e apresentam vida. Pois é exatamente o princípio vital que animaliza a matéria, que dá vida à matéria. Então, essa união com o princípio vital é a causa, é a responsável pela animalização da matéria, né? Então, vamos passar aqui no seguinte, né? Ainda temos uma pergunta. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Essa pergunta é feita à espiritualidade, né? Se o princípio material dá origem à matéria e o princípio espiritual ao espírito e o princípio vital dá origem à vida, seria um terceiro princípio, e a doutrina espírita nos mostra que o princípio vital ele não é o terceiro princípio. Ele é um desdobramento, uma metamorfose, uma modificação do fluido cósmico universal, que provém do princípio material. Então, ele diz, é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, veja, o princípio vital, ele é um subproduto do princípio cósmico universal. É uma modificação do princípio cósmico universal. E ele se transforma num outro produto, numa outra matéria, quando não é porque provém do fluido cósmico, que é a mesma coisa, né? O oxigênio, ele provém do fluido cósmico universal. O hidrogênio também. O fluido vital também. Mas todos eles são fluidos, substâncias diversas, tá? São substâncias diversas. Aqui neste quadro, que é muito interessante para nós compreendermos
melhor o fluido vital, nós vemos aqui Deus, inteligência suprema, né, causa primeira de todas as coisas, os dois princípios, que dão origem à matéria e ao ser inteligente, que é o elemento material, e o elemento inteligente. No caso do elemento material, sua matéria geratriz é o fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, ele sofre infinitas modificações, tá? Dá origem à matéria bruta, dá origem ao fluido vital e dá origem também ao perispírito. Isso é matéria. E veja, o fluido vital, quando se une à matéria bruta, animaliza a matéria, dá vida à matéria. O perispírito, que é um desdobramento do fluido cósmico universal, quando ele se une ao princípio espiritual, ele dá origem ao espírito. E o espírito, junto com a matéria animalizada, dá origem ao homem, né? Então, nós temos que perceber que está tudo interligado no universo. E Deus, na sua perfeição, tudo faz para que essa união, essa sintonia exista. E tudo cresça, tanto o princípio espiritual como o princípio material. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilam o princípio vital, por ser necessário a destinação deles ou que esse princípio se desenvolve em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. O princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Então, é importante, nesse slide, nós observamos o quê? Que os seres orgânicos assimilam esse princípio, porque esse princípio vital, esse fluido vital, é necessário para a animalização da matéria. O princípio vital só se assimila quando se está encarnado, porque ele só existe para quem está encarnado, pois o espírito desencarnado não precisa de fluido vital. Porque ele não precisa de animalizar a matéria, né? Só nós que estamos encarnados nesse mundo material é que necessitamos. Lá no plano espiritual existem outros fluidos espirituais, mas não o fluido vital. Então, nós assimilamos esse fluido quando estamos encarnados e nós vamos ver que o próprio indivíduo, à medida que esse fluido se faz presente no nosso organismo, à medida que nós vamos trabalhando os nossos órgãos, o desenvolvimento e funcionamento dos nossos órgãos, o nosso fluido vital continua sendo produzido. Assimilamos esse fluido, sim. Uma quantidade desse fluido é assimilada. Só que no decorrer de nossa experiência reencarnatória, nós estamos continuamente tendo esse fluido, produzindo ele, e desde que os órgãos estejam funcionando adequadamente. Né? Se tiver um mau funcionamento dos órgãos, então aí atrapalha essa produção. Não, esse fluido tem como fonte o fluido universal, e ele também é chamado conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então,
quando vocês escutarem assim, ouvirem fluido magnético, fluido elétrico, animalizado ou fluido vital, é tudo a mesma coisa, ok? É só chamado de diferente maneira, mas é a mesma coisa, ok? Então, esse princípio vital é um elemento distinto do fluido universal. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação e funcionamento dos órgãos. Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital extingue-se. Então, veja, enquanto os nossos órgãos eles estão funcionando adequadamente, o fluido vital continua sendo produzido. A partir do momento que os nossos órgãos começam a falhar, a funcionar de forma deficiente, né? Já seja por uma doença, seja por uso excessivo ou desregrado da minha saúde, seja porque estou entrando na velhice, na fase idosa, enfim, seja o que for, que ocasione uma diminuição do funcionamento dos meus órgãos, uma deficiência, isso, como consequência natural, já irá resultar na diminuição do fluido vital, porque os meus órgãos não funcionam adequadamente. Eu não tenho a produção do fluido vital. E como disse aqui, se cessar essa ação, se cessar essa produção do fluido vital, obviamente que vai desencarnar, porque sem o fluido vital não há vida, né? Então, o fluido vital, ele é um só para todos os seres vivos, mais modificados segundo as espécies. Então, é o mesmo fluido vital das plantas, dos animais e do homem. É sim, só que modifica-se segundo as espécies. E dentro da mesma espécie, ele sofre diferenciação. Então, veja, ele dá movimento, dá atividade, ele distingue da matéria inerte. Já sabemos disso, né? O movimento da matéria não é vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, o fluido vital das plantas é o mesmo que dos animais e que é dos seres humanos, mas ele é modificado e a quantidade do fluido presente nas plantas não vai ser a mesma que nós vamos ver no reino animal. E mesmo dentro do reino vegetal, uma planta pode ter uma quantidade de fluido vital diferente que o da outra. Igualmente nos animais, igualmente nos homens também. Não é uma situação em que todo vai ter uma mesma quantidade, uma mesma dose de fluido vital, tá? Significa dizer que, embora seja o mesmo fluido vital, conforme as espécies se modifica relativamente e dentro da mesma espécie ele não é a mesma quantidade, ok? Isso tem uma diferenciação. Então, uma pessoa pode ter mais fluido vital se, por exemplo, na reencarnação, ela terá que desenvolver trabalhos braçais, né? Despender mais energia física. Então, vai reencarnar com mais fluido vital. Quem vai trabalhar já com mais intelectualidade, né? Sem aquela força braçal, não vai ter necessidade de tanto fluido vital. Então, nasce com menos fluido vital.
nós percebemos que há pessoas por aí, né, que parecem repletas, assim, carregadas de fluido vital, com ânimo, disposição, né, praticamente não sente nem necessidade de dormir tanto e estão sempre com muita energia, né? É porque tem mais fluido vital. Elas possuem mais fluido vital, né? Assim como as crianças que não param ficam correndo, brincando, enfim, não tem quando cansar, né? As crianças, né? Estão sempre com disposição porque estão repletas de fluido vital, né? Agora tem determinadas pessoas que têm pouco fluido vital, né? São aquelas que se cansam mais facilmente, que tem mais preguiça, que não tem o mesmo ânimo nem disposição, querem dormir mais porque tem menos fluido vital, né? Essas que têm essas características assim, mais quietas, mais paradas, são as que menos fluido vital têm. Então, nós percebemos então que a quantidade do fluido vital nas pessoas não é uniforme, não é a mesma para todos, a quantidade não é a mesma para todos, o mesmo acontece no reino vegetal e no reino animal, né? Então, tem essa diferenciação. Os órgãos ficam impregnados desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que os põe em comunicação entre si. Então, os órgãos auxiliam o fluido vital e o fluido vital auxilia a impregnar-se nos órgãos, permitindo que eles se comuniquem. E aí, exatamente o que tínhamos dito, né? Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou alterados de forma profunda, o fluido vital não consegue transmitir-lhes a vida, se torna impotente e o ser acaba morrendo. Então, é claro que ele auxilia no desenvolvimento e na produção dos órgãos, mas se eles forem muito danificados, de forma que o fluido vital se torne impotente para manter-lhes a vida, o ser vai desencarnar. A vida, portanto, é um efeito devido à ação de um agente, princípio vital, sobre a matéria. Então, a vida, ela decorre da ação do princípio vital na matéria. Se não houver princípio vital, não há vida, né? Então, tanto que é importante. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, fluido vital do corpo físico e do perispírito. Então, vejam bem, esse agente que é o fluido vital, se ele não tiver a matéria para ele animalizar, não existe vida. Ele é o fluido que dá vida. Mas isso só é possível, só se faz presente se ele tiver matéria para ser animalizada. Ele sozinho não é vida. Do mesmo modo que a matéria sozinha, sem esse agente, não é vida também, tá? Veja como que a natureza é perfeita, né? A natureza nos mostra que devemos estar unidos, não vivemos isolados. Tá? Fluido vital só não traz a vida. E matéria só não traz a vida também não. Mas quando a matéria se encontra unida ao fluido vital, a vida existe. Aí que surge a vida.
ok? A quantidade de fluido vital não é absoluta e nem igual em todos os seres orgânicos. Já falamos nisso. A quantidade de fluido vital esgota-se. Importante esta consideração. Nós nascemos com uma quantidade de fluido vital, mas vocês percebem que, né, no decorrer da nossa existência, nós já vamos tendo menos energia, os adultos já não temos a mesma energia, a mesma disposição dos adolescentes. E na fase idosa, nem que se diga, né? As nossas energias são muito menores, né? Mas por quê? Né? Porque o nosso fluido vital vai se esgotando, vai se acabando. Aí você se perguntará, mas e os órgãos, né? Como nós já falamos anteriormente. E os órgãos não produzem fluido vital, né? Não é o funcionamento dos órgãos que produz o fluido vital, como nós já mencionamos. As pessoas não estariam renovando seus fluidos vitais, porque os órgãos estão funcionando, né? Mas a verdade é que os órgãos, eles renovam o fluido vital, mas veja, à medida que nós vamos envelhecendo, nossos órgãos também envelhecem. O funcionamento do nosso organismo, ele vai, pouco a pouco, se debilitando, porque os nossos órgãos, eles vão ficando desgastados pelo tempo, né? Aí já vai falhando uma coisa, outra coisa, é como uma maquininha, né? As peças vão enferrujando, vão se deteriorando, tanto uso. Aí os nossos órgãos não são a mesma coisa, né? Então, se o meu organismo vai ficando mais envelhecido, o comprometimento desse funcionamento, ele é natural, ele é gradual. À medida que o meu organismo ele vai funcionando assim de forma mais eficiente, eu já vou produzindo menos fluido vital. Portanto, aí ele vai se esgotando mais rapidamente. Por isso que no fim das nossas existências, quando nós desencarnamos, por exemplo, pela idade, né? Nós já temos pouca energia. Os nossos órgãos já não funcionam muito bem e nós praticamente não temos mais fluido vital, né? Então, tudo é um processo que caminha de forma perfeita, porque perfeito é nosso Pai, né? Exatamente por isso, quando ele vai se tornando pouco ou insuficiente para manter a vida. Aí o que acontece? A morte vai de fato chegar, né? Acaba seu fluido vital e a morte chega. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Então, é possível que eu esteja com uma insuficiência de fluido vital, né? Que eu possa absorver novos fluidos, novo fluido vital para renovar a minha saúde? Sim, é possível, sim. E nós vamos ver que isso acontece através do passe, por exemplo, né? Através do passe. Ele pode ser transmitido, se é fluido vital, pode ser transmitido através do passe, pode ser doado, né? Então, se eu estiver com uma deficiência de fluido vital, eu posso buscar aqui repor novas energias, novo fluido vital. Um fluido vital salutar e sadio para renovar a minha saúde num processo de cura, de recuperação física e espiritual. Não como a imposição de mãos, que é o passe. Aqui uma pergunta bem interessante. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Diz a doutrina. A matéria inerte
se descompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Lembrando que de onde ele sai mesmo, do fluido cósmico universal, né? Nós já aprendemos isso. O princípio vital só há em quem tem vida física, vida orgânica, em encarnados, desencarnados não tem fluido, tá? Então, quando um espírito, um ser vivo morre, aquele princípio vital vai sendo dissipado, vai sendo absorvido pela própria atmosfera, pelo próprio fluido cósmico universal e não segue com o espírito para o plano espiritual, tá? Se desprende, né? E é absorvido pela atmosfera. E daí, pelo próprio fluido cósmico universal, ele retorna à origem. Como eu disse, só produzimos quando estamos encarnados. Sua falta implicaria na desintegração e no desaparecimento instantâneo da vida. Promove coesão molecular. Quando ele não se encontra no organismo, há essa desintegração da matéria e o desaparecimento da vida. Então, ele é importante para manter a vida e essa coesão molecular. Como eu disse, o fluido vital transmite-se de um indivíduo para o outro, através do passe, né? Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a quem tem menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se também, tá? Se eu estou com pouco fluido vital e recebo uma carga de doação de fluido vital, eu vou ter condições aí de conseguir uma moratória, né? De algum tempo, em função daquele fluido salutar que adentrou no meu organismo. Então, as pessoas que estão saudáveis fisicamente e também espiritualmente, elas têm para doar esse fluido vital. É fluido espiritual também, né? Lembrando que no passe, nós doamos dos dois tipos de fluido, né? O fluido mais materializado, que é o fluido vital, que depende essencialmente da minha saúde física, né? Portanto, quem está doente, né? O passista não pode estar doente, né? Porque aí não tem condições de doar, mas sim de receber, né? E doamos o fluido espiritual que tem relação direta com a condição moral da criatura. Quanto mais evoluído se é, mais fluidos salutares para doar. Uma pessoa pode transmitir fluido vital e ajudar alguém que se encontra enfermo num processo de cura e de recuperação. Esse fluido vai ajudá-lo com certeza. Bons sentimentos permitem a produção de fluidos vitais e mantêm as telas dos chakras limpas. Maus sentimentos dificultam a produção de fluido vital e obstruem as telas dos chakras. Então, assim, por essa observação, nós temos condições de entender por que as pessoas que vivem com pensamentos deletérios, pensamentos entristecidos, pensamentos negativos, são as que se sentem enfraquecidas, se sentem sem energia, muitas vezes só querem ficar deitadas, dormindo, porque o fluido vital ele não é produzido de forma correta. A tela dos chakras fica corrompida, como se estivesse bloqueada. E aí os chakras, eles fazem também a absorção dos fluidos da atmosfera, os vários fluidos que nós necessitamos para a nossa vida, para a nossa alimentação espiritual.
não? Então, tudo é tipo assim, uma cascata. Se eu penso em coisas deletérias, tenho pensamentos ruins, vou dificultar a produção do meu fluido vital, porque meu organismo não funciona de forma adequada. Com pouco fluido vital, eu vou ficar adoecida, eu vou ter os meus chakras também obstruídos. E além de eu não poder conseguir produzir o fluido vital, ainda terei dificuldades de absorver os fluidos da atmosfera necessários para nossas vidas, né? Então tem isso, né? Tem que permanente vigia, vigília em nossos pensamentos, em nossas atitudes, porque tem muito a ver, né? Agora, quando nós temos pensamentos positivos, aí tudo sorri para nós. Temos ânimo, temos energia, nos sentimos bem, nos sentimos felizes. Então, daí a importância de nós cuidarmos, como já falei, dos nossos pensamentos, né? Sempre em tentar estar o melhor possível em pensamentos. Nós somos o que pensamos. Isso aí a gente tem que ter sempre presente. Se os nossos pensamentos forem positivos, não é somente que nós vamos estar de bem com a vida terrenal, senão que também com a vida espiritual. E vamos ter mais possibilidades de produzir esse fluido vital que tanta falta nos faz. Nos seus chakras, eles vão ficar bem, com bom funcionamento, não vão ficar bloqueados e vão poder também absorver esses fluidos da atmosfera, né? Então, nós temos que cuidar dessa parte e parece meio assim que como que incrível, né? Mas isso aqui é certo. Daqui para frente, vocês fiquem observando o entorno para ver se isso que nós estamos falando realmente tem fundamento, né? Manter, afastar, né? Primeiro afastar os maus pensamentos e depois tentar manter os bons pensamentos. Embora nós estejamos constantemente passando por provas, passando por momentos difíceis, né? A vida não é fácil, as nossas vidas não estão fáceis. Agora, depois dessa pandemia, nem falar, tem muita gente se reorganizando, tem muita gente que ainda não está conseguindo voltar ou melhorar o que aconteceu antes da pandemia ou depois da pandemia, melhorar a situação, tanto emocional como terrenal, incluindo até espiritual, porque uma vez que uma delas desequilibra, o resto é consequência. Vai tudo cair como cascata, como nós já falamos, fizemos a metáfora há um momento, né? Então, agora vamos passar ao seguinte slide. Os fluidos que se irradiam de outra pessoa ao ingressar em nosso organismo perispiritual entra em reação com as ondas do que pensamos e do que sentimos. Passam a ter as nossas características somadas com as características dos fluidos que vieram dos outros. Então, há o que? Uma união de fluidos. Sim, em função do fluido que está sendo doado e em função da pessoa que está recebendo o passe, pode ser benéfico, maléfico ou nulo, né? Porque, vejam bem, é o que nós falamos agora há pouco, nós temos que ver como que esses pensamentos nossos estão e qual que é a energia que nós estamos gerando, né? Por isso que eu disse aqui, pode ser essa transfusão de energia que se dá no passe, pode ser benéfica, maléfica ou nula. Quer dizer, pode fazer um bom efeito,
pode fazer um mau efeito ou pode fazer efeito nenhum, né? Tá vendo como é importante nós nos vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, melhorarmos, né? É importante. Tudo é um conjunto e tudo tem que andar do lado correto para que tenhamos um bom retorno, né? Dando o melhor para receber o melhor também, né? Mas de maneira sincera sempre. Então, vamos passar aqui é o seguinte, né? E aí nós vamos ver o princípio vital é como um combustível para o nosso corpo. Primeiro, se vivermos corretamente, respeitando as leis divinas e os limites do corpo, a vida física seguirá seu curso normal. Porém, se forçarmos os limites do nosso corpo físico, aumentará o seu desgaste. Embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física. Por quê? Porque eu estou desgastando meu organismo de forma excessiva. Então, eu começo a corromper o funcionamento, a dificultar o funcionamento do meu organismo e aí o fluido vital ele vai acabar. E se ele não está sendo de forma saudável produzido, novamente, a vida vai se extinguir, né? Portanto, se respeitamos as leis divinas, poderá ocorrer um acidente onde o corpo, embora com bastante princípio vital, não terá condições de seguir a vida física. Então, cuidado com as nossas posturas, com a nossa forma de agir, com os excessos causados em nosso corpo que comprometem a nossa saúde. O que pode fazer que a nossa vida, né, nesta encarnação, seja diminuída em muitos anos, ou em alguns anos, né, por nossa má conduta, devido ao desrespeito para as leis divinas. Então, sabemos que tudo é causa e efeito, ação e reação, né? Então, vamos fazer a nossa parte para nós não termos esse final, porque vamos ver aqui no próximo slide, né? Quando desencarnarmos com grande quantidade de princípio vital, os laços que ligam o perispírito ao corpo físico permanecem muito firmes. Ocorre demora para se desfazer os laços fluídicos, fazendo com que o espírito passe por um estado de perturbação mais acentuado do que se estivesse com pouco fluido vital físico, né? E o que acontece? Quando se dá, por exemplo, a morte por acidente, por suicídio, onde as pessoas estavam plenas de vida, elas tinham muito fluido vital. E na hora do desencarne, como esse fluido vital não se dissipa, não é absorvido pelo fluido cósmico universal, o perispírito vai demorar mais tempo para se desligar do corpo físico, porque quanto mais fluido vital se tem, mais demorado é o desligamento do perispírito em relação ao corpo físico, se faz difícil, né? Então, nós já percebemos que espíritos que pedem para desencarnar em acidentes ou mortes repentinas, né, mortes violentas, já sabe que de antemão que vai passar por um estado de perturbação, de sofrimento maior de desencarne do que aquelas outras pessoas que desencarnam, por exemplo, na fase idosa, né, por decorrência da velhice, onde já vai havendo-se uma diminuição natural do fluido vital, né, mas
as pessoas pedem exatamente para evoluírem, para crescerem de alguma forma com aquele desencarne, né? Não sabemos que às vezes só o espírito ele quer dar aquele passo enorme, né? Aquele passo enorme e para evolucionar mais rápido, né? Quer dar um adiantamento, vamos dizer assim. Então ele pede provas difíceis, duras, sofridas, né? Às vezes não está devendo, mas ele tem essa vontade de ir mais rápido, de crescer mais rápido. Então ele se propõe essas provas de desencarne violento, né? Inclusive até de doenças penosas, sabe? Com muito sofrimento. Então pode ser, bom, aí quando se trata de doenças, já o fluido vital, como nós já temos visto no decorrer da aula, já o fluido vital ele já deve ter diminuído, né? Porque se tem uma doença, o organismo não está funcionando bem, então não está produzindo o fluido vital. Mas naqueles desencarnes repentinos, é, violentos, acidentes, né? É, onde o corpo físico ainda está no auge, né? No auge, na vitalidade. Aí que o fluido vital está em alta e a hora do desencarne, o desligamento se faz difícil, porque esse fluido vital, ele está em uma quantidade que não permite o fácil desligamento do perispírito. Então, aí vem a perturbação. Aí vem o momento de perturbação, todos nós vamos passar após desencarne. Né? Vai depender muito da nossa situação, do nosso merecimento, se vai demorar mais, se vai demorar menos, se vai ser mais intenso, ou às vezes, como alguns casos que nós já inclusive estudamos, em que simplesmente a gente faz a passagem rápida. Então, sendo assim, essas mortes violentas, acidentes, e no caso também dos suicidas, se faz muito difícil o momento de perturbação, ele é mais intenso, né? Como é comum nos suicidas eles permanecerem muitas vezes também presos aos corpos físicos, mesmo em estado de decomposição por muito tempo. E muitas vezes até pelo tempo que ele ainda iria viver na matéria, né? Que o tempo que tocava viver se não tivesse se suicidado. Então, eles tinham muito fluido vital portanto, muita dificuldade em se desligar do corpo físico, né? Então, realmente é um pouco intenso isso aqui. A gente fica pensando, né? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Mas, enfim, é isso aí. Está acabando o estudo de hoje nessa slide. Então, eu agradeço a atenção e vamos passar para qualquer participação, pergunta, esclarecimento que possa ter vocês, tá? Obrigada pela atenção. Eu quero. Ok, pode falar, escutamos. Ô, Cecília, volta um pouquinho aí me explicando de novo sobre o fluido vital quando em caso de suicidas, você falou que o fluido fica no corpo até o prazo que ele precisa, que ele deveria estar encarnado. Eu entendi bem? Ana, é o seguinte, não é bem assim. É o seguinte, nós falamos que quando a pessoa suicida, muitas vezes ela está no auge, né? No auge da vida, né? Ela tem muito fluido vital. Dimos esse exemplo. Vamos supor uma pessoa de uns 30 anos, por exemplo, resolveu suicidar. Ela está no auge da vida, ela está sadia,
né? Ela só tem alguma perturbação que o leva a resolver se suicidar. Então, a pessoa tem muito fluido vital, ela suicida, ainda tinha muito tempo existencial para ele fazer aqui no planeta. Aí o que se faz difícil é o desligamento. O desligamento do perispírito, né? O perispírito do corpo físico. É essa aí que se faz difícil. Muitas vezes demora anos para ele fazer. Algumas vezes, como ele tem esse fluido vital, ele tem que permanecer muito tempo pegado, colado ao corpo físico. E às vezes até se dá que esse espírito ele consegue ver o corpo, né, se descompor. É por isso que também é recomendado algumas vezes, né, fora do suicídio e tudo, é recomendado a gente esperar sempre para fazer a cremação, né? No caso de um suicida, não é recomendada a cremação, porque ao estar ligado ainda o perispírito ao corpo físico, ao não conseguir se fazer o desligamento, então ele vai ter vida ainda, né? Uma vida perispiritual. E vai conseguir sentir o ato da cremação. Ele vai sentir se sendo queimado, tá? Eu teve esses dias um caso assim, não era de suicídio, bem de suicídio, mas era uma pessoa que tinha, que se manifestou, o espírito manifestou, e ele tinha falecido, sabe, no início da pandemia, ele tinha falecido de Covid. Então, logicamente, eles não esperavam muito tempo, senão eles já, nos primeiros casos, eles serão cremados. E era uma pessoa relativamente nova, tá? Não era uma pessoa idosa, que tinha ainda provavelmente muito fluido vital. Ele manifestou-se porque está tendo umas perturbações, enfim. Bom, não é o caso das perturbações que ele está fazendo, mas sim por que ele estava fazendo. Porque ele foi cremado rapidamente e ele sentiu tudo. E ele estava muito, muito sangado. Ele queria, inclusive, ele perguntava se ele não poderia juntar essas cinzas para fazer o corpo dele de novo. Então, o espírito que desencarna nessas condições com muito fluido, embora ele estava com Covid, né? Embora ele estava com Covid, mas ainda faltava muito tempo, às vezes, para isso. Sabemos que essa pandemia, ela veio também porque foi aplicada a lei de destruição, a lei de progresso, né? Foram várias leis divinas que foram aplicadas de acordo ao caso. Mas ele ainda estava sentindo, ele não conseguia, não conseguiu se desligar rapidamente, porque esse desligamento pode acontecer até 100 dias antes, como pode demorar, sei lá, uns 10 mil anos, né? Dependendo da condição do espírito, vai depender muito, muito do merecimento também, né? Então, esse desligamento, quando tem o fluido vital, no auge, quando está presente o fluido vital, aquela vitalidade está presente, então é que vem esse problema do desligamento, não se dá rápido, ainda tem essa perturbação que é após morte física, tem a perturbação e fica mais intensa. É isso, não é que do jeito que você tinha falado, não. Tá, querida? Uhum. Pai, o que demora é o desligamento com o corpo físico. Não é o Correto. fluido vital. O fluido vital ele já sai logo. Exato, tá? Porque ele Uhum. não é que ele sai logo, é porque esse fluido vital ainda está presente. Ele não consegue se Uhum. dissolver, porque como é muito, ele não consegue se dissolver como quando ele está fraco, né? Quando ele está pouco. Porque quando é uma morte por velhice, que os órgãos já estão falhando, já não tem quase fluido vital, a pessoa estava muito fraca, estava doente, etc. Esse fluido vital é pouco. Então ele consegue se dissolver
de maneira rápida, né? E é absorvido pela atmosfera e passa logo já para o fluido universal cósmico, né? Então, Existe alguma possibilidade, ou, Cecília, desse fluido vital ser consumido por alguma entidade maligna? Nesse momento de olha, desencarne, que a pessoa desencarna? olha, eu acredito que não, porque normalmente não somos assistidos por uma equipe de trabalho de desligamento, Aham. trabalho espiritual de desligamento. E quando isso ocorre, eles fecham o local, né? Igual como quando nós trabalhamos também, fazemos trabalho mediúnico, eles fecham, eles resguardam, né? Me fez lembrar de um caso também. Ele, quando ocorre esses perigos, eles têm, inclusive, uma palavra, eles falam atalaia, né? Que é a proteção, que para a gente ficar em alerta. Então, eles têm todo um resguardo onde não vão permitir que espíritos de baixo nível, né? Ou de baixa evolução, eles peguem esse fluido vital, né? Eles não vão permitir, ok? Entendi. Mesmo que a pessoa, o desencarnado, seja boa, ou de repente que ele tenha más companhias, mesmo assim ele é bem assistido. Ele sempre vai ser assistido. Ele sempre, nós sempre vamos ser assistidos pela espiritualidade, né? Daí para frente, nós vamos para o lugar que a gente tem por merecimento. Se a gente precisa sair depois desse desencarne para o umbral, a gente vai para o umbral. Se a gente puder ir para uma colônia, a gente vai para a colônia. Mas no momento do desligamento, a gente sempre é assistido. A gente não fica Ah, sozinho. tá. Aham. Entendi. É, Obrigada. não, obrigada a você. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? O Régio estava com a mão levantada, eu atrapalhei ele. Então vamos escutar o Régio. Régio, estamos te escutando agora. Questão do fluido vital para os médiums, principalmente de incorporação. Assim, se ele for prematuro, ele vai ter um fluido vital maior, ainda para ser dissipado, né? E geralmente, não, dizem, não sei, que os médios, geralmente os desencarnes são os mais fortes, né? Bom, Régio, eu acho que o desencarne, né, o processo de desligamento, ele vai depender muito do merecimento e também das condições, como foi se dada, se foi morte, né, que nós falamos morte quando é por acidente, ou quando é por assassinato, e quando é por suicídio, nós falamos morte. Quando é por doença, nós falamos falecimento. Então, se é morte ou falecimento, tem uma diferenciação, que já vimos que quando está no auge da vitalidade, o fluido vital se faz mais presente, então o desligamento é um pouco difícil. E quando falecimento, realmente o fluido vital ele está mais baixo, né? A produção não se dá por causa de que o organismo não está bem, então é já um pouquinho mais fácil esse desligamento. Agora, enquanto os médios, se tem quer dizer, se influencia ser médio para ter um desligamento mais rápido, ou enquanto a produção do fluido vital, o que nós vimos, o fluido vital ele é produzido corretamente quando o nosso organismo ele está bem, tá? Quando nossos órgãos estão funcionando muito bem, que isso vai acontecer quando nós cuidarmos bem do nosso corpo material. E também vai depender do nosso comportamento moral, né? Vai ter muito aí que ver a nossa postura moral e os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles também ajudam, porque uma vez que a gente
nós que somos médios, nós que somos médios e não temos um bom comportamento moral, né? Vamos contra as leis divinas, por aí vamos trabalhando, mas não temos aquela reforma que faz com que a gente tenha uma boa conduta, né? Por aí vamos oscilando, um dia não estamos bem, outro dia não, nós já desandamos, enfim. Quando isso acontece, os nossos chakras, eles se bloqueiam, né? Ao bloquear, por conta daquela energia negativa. Por que energia negativa? Porque nós, ao termos um mau comportamento, nós vamos contaminar os nossos pensamentos. E ao contaminar os nossos pensamentos, nós vamos desequilibrar tanto o lado espiritual como o emocional. E isso faz com que os nossos chakras eles fiquem bloqueados, não vão funcionar bem, né? Sabemos que os chakras, eles centrados, eles com o funcionamento normal, eles ajudam muito ao médium, né? Ao médium, para ele poder fazer um bom trabalho. Mas se nós não tivermos tudo isso que eu já falei, né? Uma boa reforma, se nós tivemos essas oscilações de temperamento, às vezes não temos paciência, às vezes atuamos mal, somos maledicentes, enfim, tudo isso vai levar a ter pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos atrapalham também na produção do fluido vital. Como eu já falei, repetindo, nós vamos bloquear de certa maneira os nossos chakras e vai começar já também com esse mau funcionamento, já vai começar a repercutir no nosso corpo físico, no nosso organismo. Então, é muito importante que tudo seja bem levado. O cuidado na nossa matéria, o cuidado dos nossos pensamentos, o cuidado do nosso lado moral, né? Não quer dizer que a gente vai virar, vai fazer voto de castidade, nem nada disso, viu? A gente ter um bom comportamento quer dizer a gente ser mais tolerante, a gente ser mais sinceros, né? Eu acho que parte da sinceridade, porque a sinceridade já tira praticamente o restante, né? Nós temos que eliminar o orgulho, que é o pai de todos os defeitos, eliminando o orgulho, sabendo a gente falar na hora certa, ter humildade para falar que nós equivocamos, nós nos equivocamos também, pedir perdão, pedir desculpa pelo mal feito. Às vezes a gente fala coisas sem querer, a gente se deixa levar, às vezes pela ira, pela euforia do momento, enfim. Nós temos que começar a vigiar isso, ter uma boa saúde emocional para ter uma boa saúde espiritual e, como consequência, uma boa saúde material. Então, não é tanto que para o médium é mais difícil. Não, eu acho que o indivíduo em si tem que cuidar de tudo, do espiritual, do material e do emocional, para ele ter uma boa experiência existencial e que quando chegar o momento do desencarne, o desligamento seja o melhor possível e a perturbação, porque todos vão passar por perturbação, alguns mais curta, né, mais curto prazo, outros mais longo e outros nem sequer vão perceber isso, né, nem sequer vão sentir a perturbação. Então depende muito da gente mesmo e do nosso atuar quando estamos encarnados, que a gente vai adquirir o merecimento. Tá? Essa é a minha resposta, Régio. Ok, obrigado. Obrigada a você. Eu queria um esclarecimento. Sim, sim. Em relação a quando se dá, quando a gestação, esse fluido com o feto, certo. É depois do nascimento? É dentro da barriga? Como que é? Olha, eu tenho entendido que esse fluido vital, ele se dá quando o espírito se une ao corpo, né? A partir
do momento em que já o neném nasce, é a partir desse momento que o espírito vai tomar conta dessa matéria. A matéria é entregue no ato do dar à luz, né? Da chegada do bebê, e a partir de se juntar, porque se lembra que tem que se juntar a matéria, né, com o espírito para poder, na hora de essa fusão, ter já o fluido vital e dar a vida, né? Tem que animalizar a matéria para poder dar a vida. Então, é na hora que junta o espírito com a matéria, que é o bebê, que é o feto, né? Que quando já está nascendo, é nesse ato aí que já começa o funcionamento da produção do fluido vital. Enquanto isso, parece-me que no ventre da mãe é a mãe que vai alimentando, né, essa vida para fazer o desenvolvimento físico, né, a formação, enfim, todo esse processo que leva os 9 meses, tá? Certo. Através do cordão umbilical, né? Exatamente, essa é já mais questão orgânica, né? A mãe vai alimentar esse feto, esse bebê, até ele nascer. Na hora que ele nasce, já desliga o cordão umbilical e ele já está ligando-se imediatamente pelo cordão fluídico com o espírito reencarnante. Aí que começa o trabalho. É desse jeito. Ok? Obrigada, viu? Muito boa sua pergunta. Eu que agradeço. Mais alguém? Bom, só tem a Luísa, parece. Então, vamos pedir. Luísa, você faria a oração de agradecimento pelo estudo de hoje, para nós escutarmos a vozinha? Oi, Cecília, minha bateria tá 10% só. Eu vou fazer bem rapidinho. Bem curtinha. Cecília, muito boa aula, gostei bastante. Obrigada, querida. Bom, vamos fechar nossos olhos, nos acalmar, controlar nossa respiração, pensar no Pai Maior, no Pai Celestial, agradecer por este momento de tanta luz, no momento que foi dada a nós a oportunidade de estar aprendendo mais um pouco, de estar evoluindo e de estar colocando em prática esses ensinamentos na nossa vida. Eu quero agradecer em nome de todos que estão assistindo essa aula, agradecer a Cecília, agradecer ao Pai pela vida dela, pela inteligência dela, pela disponibilidade dela dar aula para a gente, agradecer a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui do nosso lado, que juntos a gente vai assistir muito mais aulas igual essa e vamos poder ajudar mais irmãos que precisam. Agradecer ao Pai pela luz do sol, pela água, pelo ar que respiramos, pela nossa cama, pelo nosso alimento no nosso prato, e pedir ao Pai, à Mãe Maria, ao Pai Celeste, aos Espíritos Protetores, que possa estar do nosso lado durante essa semana, e que semana que vem a gente possa estar aqui unido com saúde para mais uma aula. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, então.